Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você nesta noite, hoje, quarta-feira, dia 8 de janeiro. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor te dê forças, te dê ânimo, te dê coragem. Que o Senhor, meus irmãos, abençoe todos os seus caminhos. A palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7, a Bíblia, meus irmãos, diz assim, preste bem atenção. Diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. O autor, meus irmãos, do livro de Hebreu, ele traz uma reflexão à igreja, isso mesmo, e toda a humanidade, por meio do Espírito Santo. E ele diz, olhe bem, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Para que o poder de Deus, o Espírito Santo, ele possa, meus irmãos, agir na nossa vida, isso mesmo. Para que possa agir nos nossos caminhos, é preciso que nós não apenas venhamos ouvir isso mesmo e ver, mas é preciso que nós venhamos, meus irmãos, deixar a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo, ela trabalhar na nossa vida. Se alguém endurece e resiste ao Espírito Santo, ele fica impossibilitado de agir e de trabalhar na vida de uma pessoa. E aqui, meus irmãos, o próprio Espírito Santo, ele diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, ele disse, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Permita que Jesus ele entre na sua vida. Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, isso mesmo, eu entrarei com ele, cearei e ele comigo. Apocalipse 3, ele disse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Mas no Evangelho de João, meus irmãos, Jesus ele disse que o ladrão, o diabo, ele não pede para entrar, ele invade, isso mesmo. Porque ele é ladrão, isso mesmo, e salteador. Mas Jesus, ele pede para entrar. O Espírito Santo, ele não invade a nossa vida. E ele disse assim, preste bem atenção. E ele disse, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, quando Deus tira os hebreus do Egito, uma grande nação que representava, meus irmãos, a nação prometida, pela qual veio o Messias, o próprio Jesus Cristo, pela qual, meus irmãos, tem a promessa de salvação, onde Deus disse a Abraão que todas as nações seriam benditas por meio desta nação, a nação de Israel. Eles resistiram à voz de Deus, eles resistiram à voz do Espírito Santo. E você diz, como assim, pastor? Deus tira eles, meus irmãos, de uma escravidão do Egito. Isso mesmo. Põe eles no deserto, onde o trajeto seria ali, meus irmãos, muito curto, poucos dias. Mas porque eles resistiram e tentaram ao Senhor, meus irmãos, durou 40 anos. Se nós, meus irmãos, se permitir o agir de Deus, do Espírito Santo na nossa vida, nós iremos, meus irmãos, viver uma nova vida. Nós iremos experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus.
E ele disse o seguinte: não endureçais o vosso coração, como na provação no dia do deserto. Quantas pessoas, meus irmãos, têm endurecido o coração? O Espírito Santo tem tentado isso mesmo. Deus tem falado, mas esta pessoa tem cada vez mais endurecido a voz de Deus, a palavra de Deus, o agir do Espírito Santo. O coração está endurecido. E cada vez, meus irmãos, que alguém resiste à palavra, o agir do Espírito Santo, mais difícil fica desta pessoa, meus irmãos, ser transformada, porque o coração vai ficando endurecido. Pois então não resista à voz, isso mesmo, de Deus, não resista ao Espírito Santo, entregue a sua vida a Jesus Cristo, permita que Ele entre na sua vida agora e transforme os seus caminhos. Jesus disse: se eu entrar, isso mesmo, eis que eu estou à porta, né? Se me permitir eu entrar, eu entrarei, cearei com Ele, Ele comigo. Evangelho de João, capítulo 12, Jesus disse: eu sou a porta, isso mesmo, se alguém entrar por mim, entrará e achará pastagem, isso mesmo. Jesus disse: eu sou o quê? Jesus disse: eu sou a porta. Você já imaginou nisso? Olha o que Jesus ele disse em João 10. Jesus disse: eu sou a porta. Isso mesmo. Que coisa maravilhosa. João 10, Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Isso mesmo. Pois então, deixe Jesus entrar na sua vida. Isso mesmo. Não endureça o seu coração, mas permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. No livro de Mateus, meus irmãos, no capítulo 13, no versículo 14 e 15, o próprio Jesus, meus irmãos, em um dos seus sermões, onde ele estava pregando aos seus discípulos e muitos que o acompanhavam e não criam, e Jesus pregava por parábolas, e questionaram Jesus: por que tu pregas por parábolas? E Jesus ele disse: e nele se cumpre a profecia de Isaías 6:9. E nele se cumpre a profecia de Isaías, isso mesmo. Aí no livro de Isaías 6:9 está escrito esta mensagem que Jesus ele falou, onde ele diz, preste bem atenção, que ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Jesus estava pregando, mas eles estavam ouvindo e não compreendendo. E ele disse: e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Endurecido por quê, pastor? Porque há uma resistência. Quando alguém vai resistindo à voz de Deus, à palavra de Deus, ao agir do Espírito Santo, o coração vai ficando endurecido. Isso mesmo. Pois então abra o seu coração, permita que o Espírito Santo entre na sua vida, aceite a Jesus Cristo e diga: Senhor, entra e faz morada na minha vida. E Jesus ele disse: olhe bem, porque o coração deste povo está endurecido, e o ouvido de mau grado. Isso mesmo. E o ouvir de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Jesus ele disse: este povo, eles estão me ouvindo, isso mesmo, eles estão me ouvindo, mas eles estão me ouvindo de mau grado, isso mesmo, e os seus ouvidos não conseguem receber a mensagem que eu tenho para eles. Os seus olhos estão fechados. Por quê? Para que não vejam, isso mesmo, para que não vejam o que eu tenho feito, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Jesus queria dizer o quê? Se este povo compreendesse, abrisse o coração, isso mesmo, desse crédito às minhas palavras, às minhas obras, eles se converteriam e eu os curaria. Isso mesmo. Tudo que você necessita, somente Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, é quem pode fazer na sua vida. Jesus disse: se este povo me ouvisse
e visse verdadeiramente o que eu tenho feito, se converteriam e eu os curaria. Isso mesmo. Quando não há conversão, é porque há resistência ao Espírito Santo, a resistência à palavra de Deus. Alguém diz assim: pastor, por que eu ouço a palavra de Deus, ou porque tantas pessoas ouvem isso mesmo e verdadeiramente não se converte? Porque, meus irmãos, o coração está endurecido, isso mesmo, e há uma resistência ao Espírito Santo. E como é que irão, meus irmãos, se converter? Jesus disse: como eu irei os curar? Pois então é preciso que nós viemos dar crédito, deixar o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida, para que haja conversão e para que possamos ser livres, curados e transformados por meio do Evangelho e da Palavra de Deus. Aceita Cristo, se renda-se ao poder da Palavra e o Espírito Santo na sua vida esta noite. Experimente a vontade de Deus, os frutos do Espírito Santo, os frutos de Deus na sua vida nesta noite. Que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração pela sua vida esta noite, em nome de Jesus Cristo. Que você possa se render-se e entregar a sua vida a Jesus Cristo nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos, pelos teus servos, que nesta noite esta pessoa, Senhor, possa ouvir, Senhor, e realmente compreender, abrir o coração para a tua palavra, que haja cura, salvação, que haja, meu Senhor, conversão, que o Senhor possa entrar nesta casa, nesta família. Entra, meu Deus, com teu poder, ó Espírito Santo, agindo, transformando vidas, curando, libertando, restaurando casas, famílias, trazendo vida e paz. Senhor, eu oro agora pelo teu poder, pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que muitos agora, Senhor, possam ser transformados, ser livres, libertos, convencidos da tua palavra, Senhor, e do teu poder. Eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz, tenham uma ótima noite, um ótimo dia.